Olá, irmãos. Que bom podermos parar um pouco para uma pausa para a paz. E não tem melhor fonte para a paz do que a verdade, do que a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre o texto de Lucas, capítulo 24, quando, após a ressurreição de Cristo no domingo, 2 discípulos caminhavam entristecidos, caminhavam para a vila de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. E nessa caminhada eles nem percebem que uma terceira pessoa se aproxima deles, o próprio Cristo, mas eles não percebem. E Cristo pergunta: por que vocês estão tão tristes assim? E a resposta deles foi que as autoridades, os sacerdotes, eles condenaram Jesus à morte, o crucificaram, e eles lamentam essa derrota dizendo: e nós pensávamos, e nós esperávamos, nós tínhamos uma expectativa de que ele iria libertar Israel, trazer a redenção ao povo de Deus. E hoje já é o terceiro dia e que tudo isso aconteceu. E daí Jesus, em Lucas capítulo 24, versículo 25, fala assim: então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram para que ele ficasse com eles. E eles disseram para Jesus: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e o deu a eles. Então, a Bíblia fala, então os olhos deles se abriram, foram abertos pelo Espírito de Deus, e eles o reconheceram como Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí ele imediatamente desapareceu da vista deles. O que aconteceu? A Bíblia fala que eles perguntaram em primeiro lugar um ao outro, assustados, dizendo assim: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. No meio da noite, ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então esses dois contaram o que tinha acontecido com eles no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiam o pão. Os dois discípulos estavam deprimidos, entristecidos, desanimados, mas quando o Espírito Santo abriu os seus olhos para ver Cristo exaltado, explicando as Escrituras, a verdade, a cosmovisão cristã da vida, o Jesus vitorioso, Jesus glorificado, quando eles percebem e veem Jesus assim, o que acontece? Primeira coisa, o coração deles se aquece, o coração deles sente um calor gostoso que só Jesus, que só a verdade pode causar dentro de nós. Depois a alegria volta, e depois os pés se apressam para pregar, para anunciar o Cristo ressuscitado. Levantaram-se e foram imediatamente. Dá a entender que no começo da noite, no meio da noite, aquilo aconteceu e eles nem dormiram. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. E outra coisa, os lábios se abrem para dizer: Jesus está vivo. Ele não é um falso, ele não é um mentiroso, ele é aquele que ele dizia ser. Ele ressuscitou. O texto fala então, os dois
contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Tem uma música que você talvez já conhece, talvez já cantou. Eu fui criado cantando essa música, e a música diz: abre meus olhos. Senhor Deus, abre meus olhos. Eu quero ver Cristo, andar mais perto, podendo tocá-lo. Faz-me ouvir, Senhor, seguir o teu chamado. Abre meus olhos, eu quero ver Cristo. Por que que eu quero ver Cristo? Porque quando eu vejo a Cristo, quando pelo Espírito Santo meus olhos são abertos e eu vejo que Cristo, ele não é uma propaganda falsa, ele não é um religioso fajuto, mas ele é realmente o Messias, o Filho de Deus vivo. Quando eu vejo Jesus Cristo exaltado, glorificado, ressurreto, e eu vejo que ele cumpriu as Escrituras e que as profecias continuam se cumprindo e que Deus está no controle de toda a situação nesse nosso mundo caótico. O que acontece? Isso aquece o meu coração. Isso alegra a minha alma. Isso motiva os meus pés a se levantar e caminhar e se apressar para anunciar a Cristo, e os meus lábios se abrem, sem medo, sem vergonha, pelo poder do Espírito Santo, meus lábios se abrem para professar Jesus Cristo como a única esperança para este mundo sem Deus, para esse mundo caído no pecado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja abrindo os teus olhos para que você possa ver a Cristo hoje, no meio dessa pandemia, no meio dessa situação incerta que estamos enfrentando. Que o Espírito Santo te ajude a ver por trás de tudo isso o Cristo soberano, ressurreto, exaltado, que está para voltar, porque ele prometeu que voltaria para nos buscar. E a gente acredita que estamos vivendo nos últimos dias. Cristo está voltando, porque a situação nesse mundo está ficando cada vez mais inviável, não é verdade? E talvez podemos encerrar esse nosso momento cantando com a nossa alma: abre meus olhos, Senhor Deus, eu quero ver Cristo, Cristo exaltado, Cristo ressurreto, Cristo glorificado. Abre meus olhos, eu quero ver Cristo, eu quero andar mais pertinho dele, eu quero poder pela fé tocá-lo, com as minhas orações, com minha adoração, com meu louvor. Faz-me ouvir, Senhor, faz-me seguir o teu chamado. Abre meus olhos. Eu quero ver Cristo. Eu quero ver Cristo. Deus nos abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus nos abençoe. Até a próxima. Até mais. Tchau.